Olá, está cada vez mais claro que o ditador da Rússia, Vladimir Putin, não quer a paz na Ucrânia, acredita na vitória e no controle total sobre o país vizinho, aposta que o inimigo não vai resistir muito tempo numa desgastante guerra de atrito e vai se render mais cedo ou mais tarde. Há 10 dias eu comentei aqui que Putin não cedeu em nada no encontro de cúpula com o presidente Donald Trump, que cedeu em tudo, retirou Putin do isolamento a que estava submetido pelos países ocidentais desde a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Trump fez tudo que o ditador russo queria, virou um garoto de recados de Putin. Ao viajar para o Alasca, para a reunião de cúpula, Trump ameaçou no avião presidencial que haveria sérias consequências se Putin não concordasse com um cessar-fogo, uma exigência da Ucrânia e dos países europeus para que possa haver negociações de paz. O ditador russo rejeitou uma trégua, só aceita um acordo de paz total que acabe com a guerra e lhe dê o que não conseguiu conquistar no campo de batalha. Trump saiu do encontro dizendo que Putin tinha concordado em se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e com garantias de segurança que os Estados Unidos e seus aliados europeus dariam à Ucrânia. Na quarta-feira, o ministro do exterior da Rússia, Sergei Lavrov, um típico burocrata da era soviética, um pau-mandado do Kremlin, não é ele que faz as políticas, ele apenas defende, um cara que evidentemente não acredita no que ele próprio diz, Lavrov declarou que não vai haver encontro de cúpula entre Putin e Zelensky, porque isso exigiria uma longa preparação, e também, ou seja, não vai haver, pelo menos por enquanto, e Lavrov acrescentou ainda que a Rússia não vai aceitar a presença de tropas de países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos em território ucraniano, como parte de um acordo de paz. Isso significa que as duas concessões que Putin teria feito no encontro com Trump não vão acontecer, não vão se materializar no mundo real. A Rússia não vai devolver os territórios ocupados. Em setembro de 2022, Putin realizou referendos fraudulentos em 4 províncias da Ucrânia, à ponta de baioneta ou de fuzil e metralhadora, para tentar dar legitimidade à ocupação de 4 províncias ucranianas, Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson, províncias essas que a Rússia não controla totalmente. Em Donetsk, a Rússia ainda controla, a Ucrânia ainda controla 30% do território, e nessa parte que a Ucrânia controla, há 3 fortalezas importantes. Se elas forem cedidas ao Kremlin, não são fortalezas capazes de barrar o avanço da Rússia rumo à capital ucraniana, Kiev. Ou seja, sem essas 3 fortalezas, o caminho estaria aberto para uma ofensiva russa no futuro, porque o objetivo maior de Putin continua sendo o controle total sobre a Ucrânia, um país que, segundo ele já disse várias vezes, na visão de Putin, não tem legitimidade, não existe historicamente, é parte da Rússia. Uma paz sem a devolução dos territórios ocupados e sem garantias de segurança, a Ucrânia, com o veto da Rússia, a entrada do país inimigo na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, deixaria o caminho livre para uma futura ofensiva russa. Outro objetivo de Putin é dividir a OTAN, afastar os Estados Unidos da Europa. Seu sonho é a retirada das tropas dos Estados Unidos, das forças dos Estados Unidos da Europa, na esperança de afirmar a Rússia como a grande potência da Eurásia. Na verdade, hoje a Rússia é menos poderosa do que a China, de quem se tornou um país vassalo por causa da dependência econômica necessária para
sustentar a economia da Rússia diante das sanções internacionais aplicadas em reação à invasão da Ucrânia. Agora, Trump fala em dar mais 2 semanas, já falou várias vezes em dar 2 semanas de prazo a Putin para que ele aceite uma trégua e negocie o fim da guerra. É uma guerra de agressão, uma guerra de conquista, proibida pela Carta da ONU e pelo direito internacional, mas Trump já fez isso várias vezes e não fala nunca na soberania nacional e na integridade territorial da Ucrânia. Também Trump não fala também no direito internacional, né, que estaria sendo violado por essa guerra de agressão. Trump já falou em tomar a Groenlândia, né, em transformar o Canadá no 51º estado dos Estados Unidos, em reassumir o controle sobre o canal do Panamá. Ou seja, Trump, em princípio, não respeita uma regra básica da sociedade internacional desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que é a proibição da guerra de conquista. Não se pode mudar fronteiras à força, que é o que Putin tenta fazer e Trump tenta fazer a Ucrânia aceitar nessa guerra da Ucrânia. Até agora, Trump ameaçou com sanções, inclusive um tarifaço que chegaria a 100% até mesmo para países que fazem negócios com a Rússia, como é o caso da Índia, mas não fez nada disso. Vamos ver se dessa vez Trump está falando sério. Putin é frio, realista e calculista. Só vai parar a guerra quando chegar à conclusão de que tem mais a perder do que a ganhar. Por enquanto, aposta na vitória total, na humilhação da Ucrânia, que só quer ser um país rico, democrático, europeu e próspero como a vizinha Polônia. E é esta grande ameaça ao ditador russo, que os russos percebam que um país irmão como a Ucrânia pode ser livre e rico, o que seria um exemplo do que pode ser a Rússia sem Putin. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Threads, no LinkedIn, no Instagram, no Substack e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Fique em paz. Tchau.